sétima do Atlético. Domingo vai ter essa parada duríssima lá na Fonte Nova, um jogo, né, histórico para o Bahia, que pode voltar à Libertadores. Eu queria saber dos seus planos, né, para o futuro, profissionalmente, o seu projeto. Você quer ficar no Atlético até quando? Boa noite. Primeiramente, elogiar profundamente esses jogadores que foram fantásticos. Dentro de um cenário de caos total, eles conseguiram, assim, ressurgir, né? Foi o 6º jogo sobre a comissão permanente. Eu acredito que todos os jogos a gente conseguiu jogar, em alguma vez protagonista. Eu já falei em outras entrevistas que o único resultado que talvez saia um pouquinho do nosso controle foi no Atlético Paranaense, né? Porque foram 2 gols assim de qualidade técnica que no primeiro tempo a gente dominou completamente, teve oportunidade de gol. Acabamos tomando um gol ali, mais uma vez, do Coelho, que o driblou, fez lá. Nós começamos o segundo tempo melhor, bola na trave e tomamos um segundo gol. E um Palmeiras dentro de casa que o Estevão definiu, como o Estevão definiu hoje de novo, né? No finalzinho lá ele fez um gol e definiu, o campeonato aberto ainda com relação a campeão. Mas assim, eu tenho um agradecimento enorme pelos jogadores, Atlético, diretoria do Atlético, comissão técnica, todos os funcionários do clube, pelo apoio que deu a essa comissão que estava assumindo numa reta final muito difícil, devido às equipes que a gente ia enfrentar, só equipes de alto gabarito, um campeonato brasileiro extremamente difícil, e acredito que o Atlético falta mais um jogo, né? O Atlético está honrando a camisa, os profissionais cada vez mais valorizados, e mostrou que, às vezes, um detalhezinho que tirou um pouquinho de gente do campeonato, mas, que nem eu falei da pré-eleição, muitos achavam que esse jogo não valia nada. Talvez por Fortaleza, que já estava garantindo uma Libertadores, querendo um melhor posicionamento, mas para nós a gente valia muito. Primeiro, que uma vitória hoje, e dependendo do resultado que vai acontecer amanhã com Cuiabá, hoje o Atlético já não é o último colocado. E na Bahia, como eu falei para eles, a gente vai em busca de não ser a pior campanha do Dragão no Campeonato Brasileiro. Então, agradecimento enorme à diretoria, aos jogadores, por confiar no trabalho da comissão permanente, e o futuro a Deus pertence. Não tem essa gana inicial de virar um treinador nesse momento. O momento agora é fazer o melhor para o Atlético, como eu falei, acabar bem o campeonato com dignidade, e pretendo continuar aqui no Atlético até que isso for possível, e você tem gratidão enorme por esse clube. Anderson, boa noite. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Passaram 3 profissionais pelo banco de reservas do Atlético. E todo profissional tem início, meio e fim. Mas a comissão técnica permanente e esses jogadores aguentaram muita pancada nas 37 rodadas. E sempre que a gente procura para o torcedor, questiona, para tentar entender qual que é a visão do torcedor, do porquê que o Atlético não conseguiu ficar na Série A, muitos dizem... aconteceram coisas que não dá para explicar. O mental talvez atrapalhou. E aí a pergunta nesse campeonato brasileiro tão turbulento, 37 rodadas, pressionado por resultado, o Atlético perdeu para ele mesmo? Ou do outro lado tinham adversários melhores que o Dragão e aí acabou justificando o rebaixamento para a temporada que vem? O que eu posso falar assim, os 3 profissionais que passaram por aqui, com certeza eles deixaram algum legado. Como já falei na entrevista, o Jair passou por aqui, fez bom jogo, foi tricampeão aqui, inédito, deixou um legado. O Mancini, uma forma de jogar diferente, fez bons jogos. Bahia, Vasco da Gama aqui, Copa do Brasil, também deixou um legado. O próprio Humberto, quando chegou, fez bons jogos aqui, ganhamos de Internacional, ganhamos de Juventude, também deixou um legado. E quando eu assumi essa função, assim, eu chefiando, lógico, uma comissão permanente, que o Alisson falou assim, 7 jogos são seus, aproveite. Isso vai ser bom para você, para a comissão. E naquele momento eu falei assim, pode ficar tranquilo que a ideia nossa de trabalho, comissão permanente, é fazer esses 7 jogos da melhor maneira possível. E você pode ter certeza que a gente não vai ser empurrado ou ser, às vezes, goleado, né, pela situação dos jogos que tinha pela frente. Então, assim, o que eu posso dizer é que detalhes definiram muito o campeonato. Nós ganhamos de 2-0 do Vasco, um detalhezinho, uma falha, acontece. Como eu falei, futebol é um jogo de erros.
Quem errar menos tem possibilidade de estar vencendo, de estar conseguindo pontos. A gente falhou em alguns momentos e isso gerou toda essa situação. Infelizmente, a gente não conseguiu reverter esse quadro, mas temos mais um jogo aí para a gente terminar mesmo com dignidade. O Atlético, no ano que vem, ele vai vir muito forte. É uma marca muito forte e merece estar numa Série A do Brasileiro. Boa noite, Anderson. Henrique Alcaraz, Band News FM, Feras do Esporte. Um resultado como esse, ainda mais da forma como foi, digamos assim, uma certa garantia de que o Atlético vai bater e voltar na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que alguns jogadores não devem permanecer, outros devem chegar, mas pela experiência que você tem aqui dentro do clube, é uma garantia de que o Atlético bate e volta na Série B realmente? Eu vou dizer que o Atlético tem esse histórico, né? Sempre que desceu, acho que conseguiu já retomar rapidamente isso. E eu acredito muito que o Atlético, na próxima temporada, vai vir muito forte, como sempre foi. Sempre foi forte e sempre conquistou, né, esses acessos. O mais importante é ter a cabeça no lugar. A gente já está organizando esse planejamento para 2025. E o que eu posso falar para vocês e para o torcedor, que o Atlético vai vir muito forte mesmo. Por tudo que é a estrutura, por tudo aquilo que envolve a marca Atlético. Então, vou dizer assim, acredito que é uma passagem momentânea na Série B. Professor, e é a primeira vez, né, no campeonato que o Atlético faz 3 gols, depois de um turno inteiro também na última posição, aí não acabou a rodada ainda, né, mas passa o Cuiabá. E fica às vezes também, claro, alegria por ter jogado bem, mas uma frustração por ter tido, de repente, um futuro diferente nessa competição. Sem dúvida, como falei, fizemos vários bons jogos, que alguns resultados a gente foi um pouquinho injusto, né? Ou de repente, vamos dizer assim, eu acho que sorte não é sorte. Sorte é o acaso. Para quem trabalha e leva a sério, talvez um fatorzinho ajuda isso, né, a ter os resultados. Mas, mais uma vez, assim, gratidão mesmo por tudo que esses jogadores fizeram durante o ano. Em determinado momento foram, assim, massacrados, foram mais uma vez. Como eu falei para eles, muitas vezes é a forma como termina. Nem sempre é o começo, mas como termina. E eles estão terminando, né, um campeonato de uma forma digna, honrada e se valorizando, o mercado olhando ali, assim, pô, os caras são... Já escutei até assim, é injusto a posição que o Atlético está hoje. Já escutei de vários profissionais que trabalham com futebol, é assim, uma injustiça assim, o Atlético está devido às atuações que ele tem tendo, e principalmente essas últimas atuações que eles vêm fazendo aí. Então, fica aí uma lição de que se a gente conseguir controlar melhor os erros, a gente vai conseguir, né, ter bons resultados. E o mais interessante, né, a gente perdeu o nosso goleador, né, o Luiz Fernando, e jogamos com 2 meias pelo lado. E na hora da pré-eleição eu falei assim, Charlon e Alejo, vocês são 2 meias com qualidade. Vocês precisam evoluir em uma situação, finalizar mais. Cheguei para o Alejo, você precisa dar mais assistência para você ainda se valorizar mais no mercado. E ele deu uma assistência, fez um gol, o Charlon teve várias vezes chutando de fora da área. Então é isso que eu fico feliz, deles entenderem o recado, entenderem o que a gente está pedindo e conseguirem replicar isso aí em campo. A gente vê assim, né, o vestiário da vitória é completamente da derrota. E você vê a alegria que eles tiveram, devido à frustração que tiveram contra o Vasco, é coisa assim, que eu fico assim, realmente agradecido por tudo que eles fizeram aí nesses 6 jogos. Anderson, parabéns pela vitória. Em determinado momento do campeonato, o Atlético chegou a ter 9 estrangeiros no elenco, se não me engano, né? Chegou a bater esse número de 9. Quem melhor aproveitou a oportunidade no Brasil foi o Alejo. É um jogador que pode despertar o interesse de outros clubes da Série A? Na minha avaliação, foi ele, sem sombra de dúvida, assim, muito à frente dos outros. Queria saber, na sua avaliação, que acompanhou ele desde o momento que ele chegou aqui. Eu vou dizer assim que todos eles têm suas características e jeito de ser, jeito de jogar. Talvez o Alejo se encaixou mais dentro do que a gente entendia de filosofia de jogo. Mas não em nenhum momento dizer que outros não conseguiram isso. Talvez a forma de jogar, talvez a maneira com que era conduzido essa questão deles jogarem, dentro da característica, talvez não tenham se
ressaltado tanto a participação dele, mas vou dizer que todos eles foram fundamentais. Sempre que foi exigido, em determinado momento, eles conseguiram corresponder. O próprio Gonzalo, num primeiro momento, foi muito bem. O Alejo, sem dúvida nenhuma, é um jogador muito inteligente, muito tático. E o que eu falei para ele? Você precisa agora dar mais assistência, finalizar e fazer gol. Na verdade, foram 2 assistências dele. Uma no primeiro tempo, que ele cabeceou para dentro, o Derek fez o gol, e depois a assistência que ele deu para o Janderson. Perfeito. Obrigado, então, ao técnico